Seja muito bem-vindo a mais um Entre Costas podcast. Eu sou a Marina Costa, sou psicóloga, estou aqui com... Eu sou Carlos Henrique Costa, pai da Marina. Hoje eu estou entre mulheres e mulheres que eu admiro muito, aprendo muito, uma alegria estar com vocês. Bom, antes da gente começar, um assunto delicado, mas extremamente importante hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse episódio. Se você estiver no Spotify, segue a gente. Inclusive, comenta aqui embaixo por onde que você assiste o podcast, o que você está fazendo. Deixa lá enquanto está fazendo sua atividade física, ou no carro, enquanto está dirigindo, ou você gosta de assistir na TV. Conta pra gente, a gente vai adorar saber. Hoje estamos aqui com a Camila Macedo, psicóloga, e com a Alessandra Pulga, advogada. É isso? Isso, obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E estou muito feliz de estar aqui com a minha amiga, parceira, Alessandra. Então, tá mais do que especial hoje. Obrigada. Que bom. Eu também, gratidão pelo convite, pela parceira aqui ao meu lado. Eu acho que a gente tem muita troca boa aí para falar sobre o tema, apesar de árduo, difícil, né? Tem muita coisa que a gente precisa passar para as pessoas. Muito bom. O tema de hoje é assédio no ambiente de trabalho. Qual é o comprometimento para a saúde mental e também quais são as implicações legais de como a gente pode lidar com esse assunto, né? Vamos começar pelo básico. O que é, do ponto de vista emocional e do ponto de vista jurídico, o que se caracteriza um assédio no ambiente de trabalho? Legal. Acho que é legal a gente começar pelo ponto de vista jurídico, porque eu acho que é importante as pessoas saberem, ter a definição, e a gente também depois falar um pouquinho como implica isso na saúde das pessoas, né, Lê? Sim. Bom, juridicamente, há uma discussão grande aí, né? O assédio, ele se caracteriza só por um ato, né? Então, eu tive uma violência específica num momento, uma reunião que, eventualmente, o gestor ou um colega não estava muito bem naquele dia e soltou um palavrão, ofendeu aquela pessoa. Isso já é assédio, né? Então, a doutrina, o que a gente fala e a jurisprudência vem falando que o assédio ele tem que ser reiterado. Então, situações que exponham, né, o trabalhador constantemente àquela violência. Mas não quer dizer que eu posso, então, acordar e ir lá e mandar a pessoa para aquele lugar numa reunião, né? Isso é uma violência e tem muitos juízes aplicando penalidades, às vezes menores, para que as empresas também tenham esse caráter pedagógico, né? Então, assim, olha, se você permitiu uma vez, pode ser que você permita novamente. Então, acaba aplicando um dano moral ali pontual. Mas, em geral, o assédio ele tem que ser uma conduta reiterada, que expõe a pessoa a humilhações, a constrangimentos, né? E que acaba afetando a saúde mental dela. Com uma certa frequência. Então. Com uma certa frequência. E isso, olhando, né, para como que isso repercute com o colaborador ou com a pessoa envolvida, né? Então, assim, isso afeta a autoestima da pessoa, né? A pessoa começa a ter sintomas ou até de ansiedade, ou afeta a questão do sono, começa a aparecer insônia, né? O corpo começa a falar, né? E aí, acho que é o grande desafio nosso porque hoje a gente normaliza muito essa questão das doenças ou das questões que vêm ao nosso corpo, uma enxaqueca, uma dor de estômago, porque o corpo ele começa a falar e a gente vai normalizando, né? Então é muito importante a gente estar atento a esses sinais, né? Principalmente porque isso afeta inclusive a produtividade, então levando-se já ao esgotamento, então eu tô indo, né? A gente começa com sintomas iniciais, a gente vai negligenciando, aquilo vai passando por um processo de somatização, e aí a gente tem até momentos de paralisia mesmo desse colaborador, né, de uma exaustão, até um burnout, né, ou crises maiores de ansiedade ou depressão, né, que isso pode acontecer, porque infringe muito, passa dos limites, né, e quando você está em um ambiente, em qualquer relação, aqui a gente está falando da relação de trabalho, mas em qualquer relação, quando a gente infringe muito esses limites que a gente não coloca para a pessoa, isso nos afeta muito emocionalmente, né, então aí já é um estado de alerta mesmo, né, então afeta demais a questão emocional das pessoas. E é interessante perceber nessa mesa, né, as visões diferentes sobre o mesmo tema. 2 psicólogas, um advogado e um médico. Então, a gente tem que ter esse olhar de que o assédio, ele adoece, por um lado, mas, por outro lado,
impacta, inclusive, economicamente a empresa. Perfeito. Eu Com lembro, certeza. no Congresso de Psiquiatria Ocupacional, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele estava dizendo que há uma recomendação expressa do tribunal para que o assédio seja punido por conta desse fator que você falou, é pedagógico. E é pedagógico no sentido da punição, então a recomendação para punir o assédio, para que isso, então, a gente não tenha um adoecimento no trabalho por conta dessa questão. Perfeito. E essa questão que você falou que afeta a organização e afeta diretamente o resultado do negócio, é importante que tanto os executivos, né, os donos de empresa, os próprios RHs tenham essa consciência, porque algo negligenciado ou algo não feito por uma situação que tem acontecido dentro da organização, que é a obrigação desses gestores e desse RH e desses executivos atuarem, a repercussão dentro da empresa, o impacto é gigantesco. Às vezes não é visto a olho nu. Entende? Então não é uma coisa que grita aos olhos, olha, agora estamos com... Não, o resultado ele vai caindo e a gente vai achando outras desculpas ou outras questões técnicas, mas que essas questões negligenciadas do assédio afetam diretamente o negócio. Então, é realmente assim, óbvio, olhando para as pessoas é inadmissível essas questões, né? Mas olhando para o negócio, é algo que os empresários precisam entender o quanto que isso afeta o resultado da empresa. Então, é muito importante isso, né? E a gente tem visto, inclusive, recordes de indenizações, não é isso mesmo, Alessandra? Sim. Essa semana eu vi várias notícias a esse respeito, né? Em 2025 a gente bateu o recorde de indenizações trabalhistas, não só sobre o assédio, obviamente, né? Sobre todos os temas aí, mas 50 bilhões foram pagos. É um número muito expressivo. A gente também teve, estatisticamente, aí, um aumento muito grande das ações, especificamente sobre assédio moral e sexual. A gente teve mais de 142 mil ações propostas em 2025 só sobre assédio moral e mais de 12 mil sobre o assédio sexual. É um aumento aí de mais de 20% sobre o dano moral e mais de 40% sobre o assédio sexual. Então, a gente está falando de números, mas o que esses números demonstram, né? Então, as pessoas estão piorando, né? As organizações estão piorando. Pode ser que sim, pode ser que não, porque hoje em dia a tecnologia ajuda muito. Então, as pessoas, elas estão mais conscientes daquilo que é direito delas. Então, antigamente também acontecia, mas as pessoas às vezes não tinham o conhecimento e não tinham a possibilidade. Hoje em dia também tem uma facilidade de se ingressar com processos trabalhistas, né? Então, a estatística, ela mostra, às vezes, a realidade que sempre existiu, né? A tecnologia também ajuda na questão de você comprovar, porque o assédio, ele é algo um pouco invisível, muitas vezes. Às vezes, você tem uma cultura institucional da empresa, que é uma cultura de assédio, e as pessoas nem tinham essa percepção antes. Então, empresas que não contratam mulheres para determinados cargos, é uma questão de assédio, né, de gênero, a questão racial, né, várias situações, às vezes, que são ditas na empresa de forma comum, é uma cultura de assédio. E hoje, com o celular, com as reuniões online, isso fica muito mais evidente, fica muito mais fácil de você comprovar. Então, também acaba ajudando aí no número expressivo de processos. E até pegando o gancho aqui do que vocês falaram, do custo, né? Obviamente, se você pegar um processo trabalhista, uma indenização de 20, 30 mil reais de danos morais, eventualmente, esse é o custo? Não, o custo ele é totalmente invisível, como a Camila bem colocou aqui. O absenteísmo, quantas pessoas se ausentam porque estão com a dor de cabeça que ela falou, estão com, né, a dor na coluna, que é decorrente de uma pressão, de uma sobrecarga de trabalho, que também é um assédio indireto aí. A própria questão previdenciária, a gente viu também os números assim saltarem nos últimos anos em 400%, né, de afastamentos por doenças mentais, né? Isso também é um custo que inclusive nós pagamos, né? Porque os impostos que a gente paga para cobrir o quê? O afastamento previdenciário dessa pessoa que se afastou por conta, eventualmente, de um assédio, de uma sobrecarga no trabalho, de um burnout. Então, o custo, ele é muito além do processo trabalhista em si,
né? Ele é um custo que a gente dificilmente consegue mensurar. E, obviamente, o custo humano, né? O quanto que as pessoas estão adoecendo por conta do trabalho. E tem um custo aí também importante a gente dizer, né, Lê, indo nessa linha, da reputação da empresa. Então, assim, como mensurar isso? Né? Então, perder aquela reputação, as pessoas se falam, aquela empresa que tem um ambiente tóxico, líderes tóxicos, ou por questões, né? Isso se espalha e essa reputação para você reconquistar para uma marca é anos e investimentos altos. Então, acho que esse também é um ponto muito importante, né? Além do ser humano que está por trás de tudo isso, né? Mesmo porque hoje com as mídias sociais, uma notícia de um assédio numa empresa, isso espalha rapidamente e atinge fortemente a reputação da empresa. E caiu na rede, você não tira mais, né? Então, a gente viu algumas situações, Zara, trabalho escravo, e a gente sabe que hoje a nova geração olha muito para isso, né? Marcas que eventualmente não tenham o mesmo valor que o meu, eu não compro mais. Então, também tem esse impacto financeiro direto no caixa, porque as pessoas deixam de seguir as páginas, a gente vê isso o tempo todo, né? Então, é muito importante essa questão, sim. Quais são situações que são normalizadas no ambiente de trabalho que podem ser considerada algum tipo de assédio? Eu, nas palestras que eu dou do tema, eu sempre dou o exemplo de um caso que, na primeira instância, o reclamante ele perdeu o processo, ele reclamava por assédio, ele era um vendedor e ele falava que sofria chacotas dos amigos porque ele estava sempre no ranking mais baixo ali das vendas. Então, as pessoas usavam apelidos, né, contra aquela pessoa e ele foi e processou. E aí o juiz de primeira instância entendeu que aquilo não era assédio, porque eram brincadeiras machistas que acontecem no ambiente de trabalho, então é normal, às vezes, os homens baterem no ombro e chamar, né, por apelidos aí mais complicados, né, o filho da mãe, né, aquele lá, às vezes falam da cor, né, tinha que ser negro, então, não, isso é normal num ambiente de trabalho entre homens, e não deu a indenização. Houve o recurso para a segunda instância e o tribunal foi categórico. A gente tem que parar de normalizar o que não é normal, gente. Não é normal esse tipo de brincadeira. Tem tantas formas saudáveis de você brincar, de você ter um ambiente divertido, um ambiente leve. Por que que eu tenho que brincar com o tom de pele? Por que que eu tenho que brincar com o gênero, com a religião do outro? Então, você vê que é uma mudança de postura, inclusive no tribunal. E aí, aplicou, então, a indenização para aquela pessoa. Então, essa questão, né? É o jeitinho daquela pessoa, a gente ouve muito isso nas empresas. Poxa, mas sempre foi assim, né? Tudo agora virou mimimi, né? Nossa, tá chato, o mundo tá chato. Então, isso a gente tem que começar a olhar. Porque muitas das coisas também no passado que a gente entendia como normal, por exemplo, crianças trabalharem em um ambiente produtivo, era normal no passado. A gente não teve mudanças legislativas que proibiram as crianças de estarem, né, no ambiente fabril, que limitaram o peso para as mulheres. Então, isso é um processo, a gente está em processo de evolução. Então, tem que parar de normalizar aquilo que não é normal, que não é saudável. Porque o assédio não é sobre o que eu penso, é sobre como o outro se sente. Então, às vezes, eu faço uma brincadeira e não tenho nenhuma intenção de ofender realmente. Porque eu vivi assim, a minha cultura foi assim, eu também sofri esses bullying na adolescência, na infância, e eu acho que é normal. Então, eu não tenho intenção de te ofender. Mas a pessoa, às vezes, se sente ofendida. Então, é muito sobre o outro. A gente tem que tomar cuidado com as nossas falas. E é interessante essa visão da lei como uma forma de proteção para a criança, né? Assegurando os direitos dela de ser criança, proteção para a mulher, proteção também para a saúde física e mental das pessoas. Sim. Exato, e essa questão da normalização, né? Como eu estava falando aqui, a gente tem essa tendência de normalizar questões do corpo, relações, mas o que eu vejo também é um movimento muito forte da nova geração, né? Que vem com outro olhar.
e que a gente acaba julgando que eles são muito ou mimizentos, é porque eles não aguentam nada, porque na minha época eu ia chorar no banheiro e agora eles não aguentam, né, nenhuma fala, nenhum tipo de pressão. Então a gente também precisa entender e compreender, primeiro, essa nova geração são nossos filhos, nós que estamos criando, né, na minha geração, na anterior. Enfim, são os nossos filhos que estão por aí. E como a gente receber é uma mudança, né? Então, a gente precisa se adaptar e, como a Alessandra trouxe, é muito como o outro se sente. Então, eu acho que essa nova geração, eu tenho essa crença dentro de mim que eles vêm para nos ensinar um resgate, inclusive, da relação humana. Apesar deles serem super tecnológicos, super isso, mas eles nos provocam a isso. Então, eles estão tentando desnormalizar, nem sei se existe essa palavra, pelo amor de Deus, mas algo que não é normal. E que essa relação, ela precisa, com a base do respeito, né? Então, eu acho que falta muito isso. Então, ao invés da gente entrar num cabo de guerra com a nova geração, o que eu posso aprender? Né? E como que a gente pode fazer diferente? Porque eles estão aí, são eles, a gente querendo ou não. Sim. Então, como nós, empresas, nós, gestores, nós, donos do negócio, né, a gente faz essa adaptação para a gente conseguir continuar com o nosso negócio de forma saudável. Né? E questões, situações do dia a dia dentro de uma empresa, vamos dar nome ao que é assédio. Então, falar mais alto em uma reunião, não deixar a mulher falar, quando ela está numa reunião com vários homens e ela é constantemente interrompida, isso é assédio. Bater na mesa, ser agressivo, ao defender sua ideia. O que é assédio, então, de forma prática? Como eu falei, existem casos que podem ser considerados como uma violência. Então, eventualmente, eu esmurrei a mesa porque eu tive um dia ruim e acabei trazendo isso para o trabalho, porque também acontece mesmo, né? Não vamos também achar que é o conto de fadas, não é. Eventualmente pode ser considerado uma violência e a depender da gravidade, ser punido ou não, né? Mas se for situação reiterada, então, como você bem colocou, eu não deixo a mulher falar. E aí, sempre com esse intuito de minimizar a presença feminina numa reunião. Diminuir. Aí é assédio. Uma sobrecarga de trabalho, né? Então, eu coloco uma meta inatingível. Eu faço rankings em divulgo. Porque até eu ter o ranking como gestor, não há um problema. Eu preciso medir resultado, né? Também a empresa, qual que é o interesse da empresa? É obter o resultado. Então, a gente precisa, sim, fazer cobranças, pontuar situações, falar se aquela pessoa realmente não está batendo as metas. Isso é poder diretivo da empresa. A empresa tem que direcionar o colaborador. Isso não é um problema. O problema é a forma, né? A exposição, a humilhação. Se eu tenho essa intenção, ainda que seja uma intenção disfarçada, porque muitas vezes né? Então, eu já ouvi gestores comentar, eu coloquei um slide lá com o ranking, nossa, não era para aparecer isso, e tirei, mas tinha uma intenção disfarçada, para que as pessoas soubessem que aquela pessoa estava em último, entendeu? Então, isso é um assédio. Se configura um assédio, né? A questão dos grupos hoje de WhatsApp, e aí até indo um pouquinho, talvez, para o assédio sexual, né? O permitir algumas conversas de caráter sexual, né? Eu posso achar normal esse tipo de brincadeira. Uma outra pessoa que está naquele grupo pode se sentir intimidada, não gostar daquele tipo de conteúdo. Então, também pode ser caracterizado assédio. Porque depende de como o outro se sente. Então, na verdade, as pessoas têm que aprender a tomar mais cuidado e investir nessa liderança, nessa cultura de valores para todos os colaboradores. Porque também o assédio, ele não é só entre líder e liderado. Ele também pode existir na linha colateral. Então, se eu permito também que no meu ambiente de trabalho, colegas se ofendam, colegas façam piadas, colegas assediem sexualmente outras mulheres, ainda que na esfera penal não seja crime, né, um assédio entre colegas, porque precisa existir a questão da subordinação para ser crime na esfera penal, mas na justiça do trabalho é diferente.
Então, ainda que o assédio seja entre colegas e a empresa não tomou, né, uma medida disciplinar adequada para parar aquela situação, ela pode ser penalizada também. E a penalização vai para a empresa e não para a pessoa. Existe a possibilidade, né, da vítima acionar também a própria pessoa, o próprio assediador na esfera civil, pedir uma indenização. Mas a empresa como gestora daquela situação, necessitando entregar para todos os colaboradores um ambiente saudável, ela fica como responsável também. E ela pode ser punida, inclusive, por essa questão entre colegas. Então, se há ofensas entre colegas, a empresa tem que olhar para isso e tem que mudar essa postura, né? E aí a gente faz isso como? Como a gente muda as pessoas? Com treinamento. Não tem como. Eu assessoro algumas empresas e a maioria dos empresários acabam reclamando. Mas eu tenho que investir, NR1, tudo é custo. Aí ainda assim eu pago o processo trabalhista porque a gente não consegue, né, ganhar no processo trabalhista, mesmo fazendo tudo certinho. E eu falo, gente, não tem outra forma. Tem que investir nessa liderança, tem que investir numa cultura adequada, tem que dar treinamento, tem que falar o tempo todo. Não adianta eu falar só no Outubro Rosa, falar alguma coisa para as mulheres. Não, é o tempo todo a gente tem que estar falando, né? Porque isso também se traduz num resultado positivo para a empresa. As pessoas vão ficar mais engajadas, vão entender melhor, a produtividade aumenta. Tudo isso impacta financeiramente também positivo. Não é só investimento, tem um retorno. Pode demorar um pouco, mas ele vem. E eu acho que além desse investimento, só seguindo essa linha, que eu acho que é importante a gente dizer, o exemplo do líder, né, assim, precisa começar por ele. Quando a gente fala de cultura, a cultura não são as pessoas somente. A cultura é o que essa liderança faz, né? O que essa empresa tolera e não tolera. Isso é cultura. Porque eu encho de treinamento, meu cronograma de treinamento está lotado, e aí acontece uma situação de assédio, o RH não toma uma providência, nem aí. Você entende que aí sim, executivo, o seu dinheiro está indo pro ralo. Porque não vai ser nenhum treinamento que vai salvar. Né? Se você não der o exemplo, se você não respeitar, se vocês não tomarem uma ação. Então, isso é muito importante nesse processo, além do investimento da educação, mas também o exemplo. E na cultura, o papel da liderança é fundamental, né? E a gente estava falando sobre assédio, então assim, você fala, e na prática, como é? Cobrar meta, Marina, é sobre trabalho. Uhum. Agora, desrespeitar, excluir ou favorecer é assédio. Então, não é sobre a meta, é sobre como eu falo com as pessoas. Então, esse como, a gente tem um leque de opções. Então, depende do caminho que a gente for escolher, pode se tornar um assédio. Mas não é o que em si, é o como, entende? Sim. O favorecer também. Opa, com certeza. Porque você favorece quando você favorece um e os outros. Uhum. Né? Então, isso gera essa questão de assédio, sim. Isso é uma queixa que a gente costuma ouvir no ambiente de trabalho, principalmente no chão de fábrica, das panelas, né, em que alguns têm alguns privilégios. Isso também é um tipo de assédio. Sim, com certeza. Com certeza. E aí essa questão do favorecimento, muito também, por exemplo, a pessoa é muito boa tecnicamente falando, mas ele é um assediador. E aí a empresa começa a receber no canal de denúncias, no RH, reclamações daquele gestor. E aí a empresa fica naquela, poxa, mas eu vou dispensá-lo? Eu vou perder dinheiro, porque ele é muito bom tecnicamente falando. E aí é o que a Camila falou. Eu invisto em treinamento, eu invisto, mas assim, o meu discurso não bate com a minha ação efetiva. E isso descredibiliza totalmente um programa de compliance, um programa, né, contra o assédio, de combate ao assédio. Porque eu não faço aquilo que eu falo. Então, outra coisa também, muitas vezes, a vítima acaba sendo punida. Então, eu vou lá e faço uma denúncia que eu estou sendo assediada sexualmente por um colega. Aí, o que eu faço? Eu promovo aquele colega. Né? Ah, tá bom, vamos tirar ele dali. Eu dou uma promoção para ele e deixo ela ali. Ou eu tiro ela para um ambiente pior. Né? Então, assim, eu puno a vítima e favoreço o agressor. Acontece muito também nas empresas. Por quê? Porque o cara é muito bom, tecnicamente falando, né? Então, esse olhar
vai muito além dos treinamentos, efetivamente. É sobre cultura, é sobre ética, é sobre moral, é muito sobre o compliance como um todo, né? O que eu já vi no consultório também às vezes a vítima, finalmente ela toma coragem para denunciar, o que já é um processo difícil. E aí ela denuncia, aí a empresa averigua, vê que tem outros tipos de reclamação com a mesma pessoa, e aí mandam embora. Então, tomaram essa ação. A vítima às vezes se sente culpada. Sim. Tipo, mas ele era um bom profissional. Ou, ele também é pai de família, ele também tem uma família para sustentar. Sim, mas ele também deveria, provavelmente, se tem várias reclamações, ele deveria ter sido primeiro conversar, né? E aí, isso que também é importante a gente entender, assim, assédio é tolerância zero dentro da empresa? Como é que o RH maneja isso? E você percebe, só na sua fala, pelo menos eu já senti aqui, você percebe a quantidade de sofrimento que tem nisso? Uhum. É profundo. Então, assim, afeta e não fica só na pessoa. Isso passa para a empresa. Minha visão precisa ser tolerância zero. Minha visão, tá? Porque o impacto é muito grande, né? Não só na vida das pessoas, de trauma, enfim, você tá na clínica, você sabe do que eu tô falando, a gente lida com pessoas. Mas isso repassa para a organização de uma forma muito brutal, mesmo, tá? E isso afeta o negócio. Então, a minha visão, né, como, enfim, pensando no gestor, nesse dono dessa empresa, né, pensando em resultado, pensando em ambiente saudável, não dá para tolerar, né? Então, a gente precisa atuar. E aí a gente precisa falar dos valores. Então, o respeito, a ética, a moral precisa ser um valor da empresa. E aí não tem, tolerância zero mesmo. E aí precisamos trabalhar a cultura da empresa, porque vocês têm esse olhar da psicóloga, né, da psicologia, que dor que a vítima sente. Sim. Que difícil que é tratar um trauma. Você percebe a dualidade? Exatamente. É algo que me fez muito mal, né? E pode ser até, tô imaginando aqui, tá? Que essa pessoa tinha uma relação boa com essa outra. Eu admirava profissionalmente, enfim, Então, você entende que quando isso acontece, é tanta coisa que acontece internamente, porque tá me doendo, não tolero mais, criei coragem, busquei o canal, meu Deus, agora a pessoa foi embora e eu sei que tem família, eu sei, agora a culpa é minha, o clima da empresa, das pessoas, porque assim, tá, Camila, anônimo, é anônimo. Deveria ser. Até a página 2, né? Assim, a gente briga muito, briga no bom sentido, né? Hoje, como consultora de RH, eu tô em algumas organizações e eu faço esse trabalho em algumas empresas de canal de denúncia, de comitê, então a gente preza muito por isso, né? Então isso a gente precisa sempre buscar por esse sigilo, precisa, né? Então, mas a gente sabe que no final do dia é isso, até a página 2. Então, como que fica esse clima no departamento, sabe? Então, qualquer olhar que essa pessoa recebe, ela também já acha que as pessoas já estão olhando. Então, é um processo que deixa marcas na empresa, abre um buraco. Pode cicatrizar? Pode. Vai depender muito de como essa empresa vai atuar, de como esses líderes vão seguir, de como esse RH vai atuar. Mas, como toda cicatrização, demanda tempo, né? Então, mas deixa marcas. E aí, algumas frases, né? O que não é visto não é lembrado. A gente não muda aquilo que a gente não toma consciência. Então, a gente precisa levantar o tema, olhar para isso, dar visibilidade para ter medidas de prevenção. Por isso a gente está agora com a atualização da NR1 para focar exatamente na identificação dos fatores de risco psicossociais para prevenir não só o assédio, mas todos os transtornos mentais causados no ambiente de trabalho. E nós estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais no ambiente de trabalho. A gente precisa agir para proteger as pessoas, proteger a própria empresa da questão jurídica também. Então, eu acho que esse é o nosso papel aqui. E esse trabalho, inclusive, que a gente acaba fazendo juntos, né, doutor Pela Orion, trazendo essa realidade, né? Nesse último ano, a gente trabalhou muito
com isso, né? A NR1 tá aí, ela já existe, mas oficialmente, agora em maio, né, tendo as auditorias oficiais, então as empresas estão correndo com isso. Então, a gente vê na prática, né, isso acontecendo, né, nas empresas. Então, a gente aplica o questionário, a gente faz grupo focal, né, a nossa pesquisa é bem ampla para trazer um diagnóstico para a empresa robusto, para ela poder atuar, né, de forma a ter resultado. Então, a gente vê que tem bastante coisa acontecendo, né? E aí a gente acabou falando um pouquinho, né, Marina? E na prática o que é? Então, tem muita coisa também que é silenciosa. Então, é uma coisa que eu gosto muito de trazer para os líderes, que eu atendo muito, faço mentoria com os líderes, né? Então, assim, silêncio do time, sabe? Então, geralmente o pessoal fica em silêncio. Esse silêncio, olha, 90% das vezes não tá tudo bem. Nós temos um problema. Né? Então, a gente achar que está tudo bem com esse silêncio, a gente precisa entender o que está acontecendo. A ausência de reclamação nem sempre significa que está tudo bem. Exato. Então, esse ambiente, eu tenho a absoluta certeza. Ele não está psicologicamente seguro. Não está. Esse silêncio, ele não é normal. Né? Então é importante a gente olhar para isso, né? Então, isso que a Lê estava falando dos líderes, né? De como pontuar, é a gente se aproximar desse time. Então, isso é muito importante. Então, ele vem também de forma muito silenciosa, né? Então, ou eu não incluir uma pessoa, eu não falei nada, Marina, para a pessoa, eu não me posicionei, doutor. Eu simplesmente tenho um time aqui e eu chamo a Marina e a Alessandra para um café sempre e eu não te incluo. Então, você percebe que eu não disse nada, é sutil, velado. Tudo bem, poxa, né, assim... Mas se identifica mais com um. Se identifica mais com outro, mas se eu tô envolvendo dentro, eu não tô falando da sua vida pessoal, tá? A vida pessoal é uma coisa, a gente tá falando do ambiente de trabalho. Sempre chamo os mesmos para almoçar ali perto do trabalho. Isso, então, é importante, se você é líder, é importantíssimo. Né? Então, assim, você tá mostrando que você tem preferência. Nós, como pessoas, a gente, poxa, me identifico mais com um com o outro, mas assim, amigão ou amigona, você é líder. Então, assim, você tem um time, né? Você pode se identificar mais com um ou com o outro, mas esse trabalho de estar próximo do time é seu papel, sim. Né? E às vezes acontece desse líder ser um líder muito técnico. Então, por exemplo, uma construção civil, que você pega o líder... Ele também já, eventualmente, foi um pedreiro. Às vezes ele não é um engenheiro. Às vezes ele é um líder, né? Sem uma cultura refinada. E aí, às vezes, os empresários me falam assim, mas como que eu vou fazer esse líder ser assim? Ele é bronco mesmo. E eu falo, não, isso a gente aprende. Né? Assim como ele aprendeu a ser um ótimo profissional, tecnicamente falando, ele pode melhorar, sim, as características pessoais e humanas dele. Isso a gente tem como treiná-lo para isso. Então, a liderança tem que realmente se adaptar. Porque eu tenho que entender que o meu papel dentro da organização é diferente do meu papel fora. Então, eu posso ter realmente mais afinidades. Mas ali dentro, eu tenho que ter um olhar. Se eu tenho um subordinado passando por um problema de saúde, né? Às vezes com filho, com dependência química, às vezes um problema financeiro, isso está afetando. Então, como que eu estou lidando com aquilo? Eu estou pressionando ele para me entregar, mas eu nem sei exatamente com qual problema ele está vivendo. Será que eu não tenho que acolhê-lo? Será que eu não tenho que dar 30 dias de férias para ele resolver? Né? Então, assim, é ter esse olhar também. Porque às vezes a pessoa já está num desgaste emocional que nem cai na conta da empresa mesmo. Às vezes ele está passando por um problema fora da empresa. Mas isso impacta na empresa. E aí, se esse líder, ao invés de ter esse acolhimento, esse olhar, ele começa a pressionar ele por resultado. E ele não vai entregar, porque ele não tá bem emocionalmente falando. Aí acaba virando um assédio. Ou eu prefiro descartar aquele profissional sempre foi bom, e eu vou lá e faço a dispensa dele. Ele não tá me entregando mais, ele foi ótimo. Então já aconteceu de eu, por exemplo, orientar empresas. Gente, tem férias? Vamos dar férias. Vamos ver o que essa pessoa precisa, vamos encaminhar para um profissional da área de saúde, ele tá passando por um problema difícil. Se ele sempre foi um bom funcionário, por que você vai puni-lo agora? Né? Então, é muito complexo o papel do líder e as empresas têm que apoiá-lo nesse papel.
essa realidade que você mencionou é a realidade que a gente atende no consultório. Então, pessoas que chegam muitas vezes com ansiedade e depressão, e a queixa é exatamente essa: olha, no ambiente de trabalho, os colegas se reúnem para o café e não me chamam. Quando vem dar um feedback, o feedback é diferente dos demais, é muito mais incisivo, uma crítica muito mais forte, e a pessoa vai adoecendo, e aí vai reduzindo, perdendo a produtividade, porque está doente. E aí estoura onde? Vai estourar, em primeiro lugar, no médico, né? E depois com ações judiciais para a empresa. Então a gente precisa ter esse olhar mesmo. E eu vou só voltar um pouquinho. Tolerância zero. É necessariamente a demissão dessa pessoa na primeira reclamação. Do assediador. Ou é uma advertência? E quais são os principais erros da empresa ao conduzir esse tipo de caso? Tá. Bom, caminhos tem, a Lê, eu vou deixar para a Lê falar juridicamente, porque tem sim possibilidades e opções para a gente seguir, né? Enfim, tanto a empresa quanto o RH. Qual foi a outra questão que você trouxe? Os principais erros. Os erros. Para mim, eu acho que o principal de todos, que eu acho que é o que mais prejudica todo mundo, tanto a imagem do RH, a imagem da empresa, a produtividade da empresa, as pessoas envolvidas, enfim, todos, é negligenciar, não fazer nada. Teve uma denúncia, levantou-se a mão, procurou ajuda ao RH, aquilo passou e não fez nada. Então, eu acho que esse é o principal e o mais adoecedor para todo mundo envolvido. Então, isso impacta diretamente na empresa. Eu acho que esse é um erro grande, né, Lê? Sim, com certeza. E é a comunicação que você deixa, né? Porque mesmo que eu não faça nada, eu tô mandando um recado. De que a gente não se importa com esse tipo de coisa. Exato. Exatamente. E aí, será que eu vou reter as pessoas? Será que os talentos vão querer ficar nessa empresa? Porque acontece uma, acontece duas, né? E a empresa às vezes acha que está ganhando porque manteve o bom profissional, né? E não fez nada, mas às vezes ela está perdendo, porque ela pode perder um time inteiro. E sem contar a questão de processos e tudo mais, as indenizações que podem vir, né? Mas é como a gente falou, o custo ele é invisível, não é só o processo que custa. Tem muita coisa que custa. E a gente volta de novo na importância do treinamento e da cultura da empresa. Se a questão do respeito for um valor para a empresa, esse assediador ele não vai ter espaço para assediar. E se acontecer, ele for orientado e treinado, ele pode ser... usar a expressão, não sei se é a melhor expressão, recuperado. Sim. Nessa linha que você falou das penalidades, né? Eu acho que, óbvio, a gente tem que olhar o caso a caso. É muito difícil a gente falar, isso a gente aplica uma advertência, isso a gente aplica uma suspensão. Porque a gente tá falando de pessoas, de situações, né? Mas o que eu acho muito complicado é eu ter... réguas diferentes a depender do caso. Então, às vezes, eu vou lá e faço uma dispensa por justa causa para um operador que cometeu, né, um assédio, sei lá, sexual ali, né, entre colegas. E aí, se é o diretor, eu não faço nada, ou eu aplico uma advertência. Ou eu só converso. Uma advertência até verbal. Então, também a gente está mandando alguma comunicação, né? Eu estou fazendo diferença e a diferença também é um tipo de assédio. Então, eu não sou contra, eventualmente, se é uma situação que possa ser contornada, de você aplicar uma advertência, seja verbal, seja por escrito, eventualmente uma suspensão antes de partir para uma justa causa, porque a justa causa, ela é a penalidade máxima do direito do trabalho, né? Assim como a rescisão indireta, porque também existe a justa causa invertida, né? Então, se eu me sinto num ambiente tão assediador que eu não suporto mais, eu também posso pedir a justa causa contra o empregador, que a gente chama de rescisão indireta. Então, eu posso ir para a justiça e falar assim, não quero mais estar aqui, eu quero ser demitida e receber todos os meus direitos. Então, isso também é possível. Tem direito que a gente nem conhece, né? Se chama rescisão indireta. Amiga advogada, hein? Exato. Então, é a penalidade máxima, até aos olhos do juiz, para ele validar uma justa causa ou mesmo uma rescisão indireta, tem que ser algo grave, né?
Então, também não sou da teoria, assim, é assédio zero, eu saio demitindo todo mundo por justa causa porque não chamou para tomar o café. Né? Então, a gente tem que ponderar, mas tem que agir. E esse agir, até pensando aí no lado empresário, eles têm que estar documentado. Porque não adianta nada também eu só ficar falando e não tenho uma advertência por escrito, eu não tenho uma suspensão. Quando eu for acionado na justiça por esse trabalhador, eu não consigo provar que eu fiz nada. Né? Então, assim, pelo menos se eu for acionado, não, mas eu apliquei uma advertência, eu apliquei uma suspensão, o próximo passo seria uma justa causa. Então, pelo menos eu tenho também uma linha de defesa, né? E eu consigo provar que eu estou fazendo sim algo. Então, é importante essa questão das medidas disciplinares. Acho que essa questão também dos caminhos, das possibilidades, não são todos, mas a sua grande maioria, quando tem um assédio um pouco mais complexo, mais grave, não foi do nada. Já vem alguns sinais ou comportamentos, né? Então, óbvio, a gente como líder, a gente tem que estar atento, né? Então, a gente percebe o time, a gente percebe uma situação, por exemplo, ou se o líder está assediando esse diretor que é acima desse líder, ou o gerente sênior, enfim, dependendo da hierarquia aí. Também tem que atuar, tem que chamar esse líder para conversar. Olha, eu percebi na reunião que você faz isso. Então, assim, precisa estar presente. Então, você consegue tomar essas medidas que a Lê está falando, ou uma advertência verbal, uma escrita, mas a pessoa vai dando alguns sinais. Basta você, como líder, estar presente, né? Presente, não estar na reunião no computador enquanto a coisa acontece. Não, estar presente de presença mesmo, né? Perceber como aquele ambiente se relaciona, como aquele time se relaciona, para você também poder atuar. Então, isso é importante. Você tem caminhos antes de ir para essa última instância, vamos dizer assim. Então, aí o papel do líder é cuidar de pessoas. Então, exato. Esse eu acho que é o grande diferencial. Sim. O que acontece é que a maioria das vezes as empresas negligenciam sobre isso. Entendeu? Então, quando a gente vê uma justa causa, a gente olha para o histórico e não tem absolutamente nada. Não é possível que ele assediou naquele momento. Né? Já aconteceu, ele deu sinais e a empresa não fez nada porque ela negligenciou. E aí chegou um ponto que a denúncia é tão grave que eu tenho que fazer uma dispensa por justa causa. E aí, o que é pior? Muitas vezes você aplica a dispensa por justa causa e essa pessoa, ela sai como se fosse a vítima. Ela fala assim, mas eu não fiz nada. Eu sempre fiz isso, nunca ninguém me falou que eu não poderia fazer. E aí ela acredita naquilo. Mas eu não fiz nada. Porque não teve um líder olhando e dando os feedbacks necessários para ele. Não, você fez naquela situação, você fez naquela situação. Então, até para você justificar uma justa causa pro empregado, é muito mais fácil se você tem um histórico do que você chegar, não, você está sendo demitido por justa causa porque você assediou. Como assim? Nunca fiz isso. E aí um ponto da negligência mesmo, né? Às vezes, com o médico de trabalho, a gente recebe ações judiciais e uma pergunta comum do juiz é, diante desse fato, o que a empresa fez? Então, esse é um ponto importante. E aí, ainda dentro do que você falou, e queria ouvir a Camila, de como a empresa pode se proteger. Então, você falou que, por exemplo, se ela tem um programa estruturado de promoção de saúde, de avaliação de riscos psicossociais, isso é avaliado na justiça como um atenuante, como um álibi, até uma defesa e a empresa mostra que ela cuida disso. Então, existe isso? Sim, com certeza. Tudo que você faz, né, e que você evidencia na justiça é levado em consideração como atenuante. Eventualmente, se houver a prova de que houve realmente o assédio, ainda você vai ser condenado, mas provavelmente num valor muito menor, ou até não será condenado. Então, se você tiver testemunhas que provem que, mas essa não é a cultura, eventualmente, você ensina, divulga, e tem uma pessoa que não se adequa. Pode acontecer? Pode. Então, o juiz também vai levar isso em consideração. Agora, empresas que estão enchendo o álbum de figurinha ali, toda semana tem uma audiência, porque de costume, as audiências trabalhistas caem na mesma vara, né? Em Jundiaí, por exemplo, a gente tem várias varas, então pode pingar em algumas, mas Campo Limpo Paulista, uma única vara.
fica ali, né? O juiz, mas de novo você aqui? Então, qual sinal você está mandando para esse tribunal, né? Para esse juiz, que você é uma empresa assediadora? Se você já, por outro lado, sempre está mostrando que você tem essas evidências de treinamento, de cultura, testemunhas, pessoas falando que isso não acontece, que a empresa olha para isso, né, dá esses treinamentos, tem uma NR1, né, tem a avaliação psicossocial, tem tudo isso, né, trabalha com ergonomia, não tem uma sobrecarga de trabalho, cumpre a legislação de horas extras, intervalo para refeição, porque também impacta na questão. Essa empresa vai ser analisada com outros olhos, né? E isso vai pesar com certeza como atenuante. E essa questão, que eu acho que é legal a gente falar, que tem uma interpretação às vezes equivocada ou errada das empresas de, meu Deus, agora essa tal dessa NR1. Porque eu tenho que mapear, isso vai me arrumar problema, e aí eu vou escrever no PGR que isso é uma questão, e isso vai voltar para nós. Não, muito pelo contrário. Né? Então, mapear, fazer esse levantamento dos riscos, dos fatores de riscos psicossociais, ter registro desse mapeamento e, obviamente, tudo que levantou como questões de risco moderado ou risco alto, enfim, dependente da análise, você ter um cronograma de ações com prazo irresponsável e cumpri-lo, isso é protetivo. E aí você vai dizer, Camila, então eu vou fazer para cumprir isso. Tudo bem, muitas empresas estão indo para esse lado, olhando para a questão de punição ou não, é lei, eu tenho que cumprir. Ótimo, acho ótimo esse movimento. Porque você agrega não só nisso, porque você cumprir um cronograma de ações, de algo que você levantou que não está bom, isso afeta positivamente o ambiente do seu trabalho. Porque você traz mais educação para os seus colaboradores, muito mais psicoeducação para os seus líderes, que é tudo que a gente falou aqui. Então, é muito importante as empresas entenderem esse movimento da NR1 como algo protetivo nesse sentido, porque está fazendo as empresas olharem para essas questões, tomarem uma ação, né, e caminharem para algumas soluções. Claro, vai ser da noite para o dia, a partir de amanhã tudo acabou? Não, tem questões complexas, né? Mas esse movimento é muito importante, pensando a longo prazo, da continuidade do negócio. Então, trazer esse olhar também como provas, né? Eu trabalhei bastante junto com a Lê, né? A gente era parceiras aí, ela no jurídico e eu no RH, e a gente trabalhava muito assim. Então, de todas as iniciativas que a gente tinha, várias, né, Lê? Sim. Comprovar, registrar, então é importante dar esse toque para as empresas. Então não façam sem nenhum controle ou sem nenhum registro, isso tudo ajuda. Resolve todos os problemas? Não, mas ajuda muito nas questões quando vai para processo. Então você ter esses registros para quem for defender a sua empresa, né, o advogado, a área jurídica, isso deixa o processo muito mais robusto, né? O grande problema é que a maioria das empresas, elas procuram um advogado ou psicólogo, enfim, quando o problema já está instaurado, né? E se você tem uma assessoria, tanto em saúde mental quanto jurídica, previamente, aí a gente consegue ter esse olhar, né? E assim, são provas, né? São evidências. Uma NR1 bem construída, e não essas, né, que estão vendendo aí de padaria, ela ajuda, sim, porque às vezes os empresários falam assim, mas as pessoas estão adoecendo, não é por conta do trabalho, estão adoecendo porque estão viciadas em jogos online, estão adoecendo porque o filho está com dependência química, porque brigou com a esposa e está se separando, então, e aí, está deprimido, a culpa é do trabalho. Tá, se eu tenho uma boa NR1, eu tenho lá os meus riscos psicossociais. Se essa pessoa eventualmente ingressar com um processo trabalhista falando que ela está depressiva por conta do trabalho, eu tenho minha NR1 construída, eu tenho avaliação psicossocial. Esse trabalho não tem sobrecarga, ele olha para a parte ergonômica, as relações são boas, ele dá treinamento constantemente, ele tem um programa de compliance, ele tem um código de ética definido, ele tem um bom regulamento interno, né? A parte de segurança do trabalho, de saúde, também são cumpridas, os exames. Então, assim, poxa, eu tenho um arcabouço de provas para falar, eu estou cumprindo a minha parte. Eventualmente a pessoa se adoeceu porque realmente teve um problema familiar, né? Mas o fato é, se ela tem um problema externo
E eu não faço nada disso, não tenho uma boa assessoria jurídica, não tenho profissionais da área da saúde olhando também para isso. Qual a chance de dar ruim? Enorme, porque daí eu também estou agravando a condição, né? Porque eu tenho uma liderança que não está preparada para receber essa pessoa já adoecida, então isso vai agravar. Aí ela vai se sentir minimizada, ela vai se sentir pressionada, ela não vai conseguir realmente fazer as entregas e vai ficar pior. E aí, na Justiça do Trabalho, pode ser que realmente não foi a causa do problema, mas agravou. Agravou porque não teve um olhar. Então, é importante essa assessoria, né? E o que acontece hoje, esse boom de processos, INSS, afastamento e tudo mais, sim, as pessoas têm muita gente adoecendo no trabalho, mas tem muita gente adoecendo por múltiplos fatores e muita gente adoecendo por questões pessoais. E a NR1, ela vem para isso, porque ela não olha para o indivíduo. Ela não vai olhar a Marina, o doutor. Ela vai olhar o ambiente onde eles trabalham. E o ambiente onde vocês trabalham tem esses riscos ou estes fatores protetivos, que é isso que a gente avalia. Então, possivelmente, se esse colaborador entra por uma questão, isso ajuda até para o juiz a dizer, não, opa, isso aqui não é da empresa, entendo, um processo. Ele pode pegar, porque quando o advogado entra, né, Lê, não é só com uma coisa. O advogado entra com ele aproveita para fazer um pacote. Então, isso ajuda muito o juiz a separar o que é da empresa, o que cabe à empresa e o que é da pessoa. Então, esse olhar também é importante trazer para as empresas, porque eles falam, porque agora as pessoas adoecem fora e tudo é nossa culpa. Sim, porque nós não temos hoje um olhar para o ambiente, e é exatamente isso que a NR1 está fazendo, olhando para o ambiente. Mapear e dizer, olha, aqui tem ou aqui não tem. Se tem, é a empresa, essa aqui é responsabilidade sua mesmo, você vai ter que fazer. Olha, não tem, vamos manter, vamos fazer isso. Adoeceu alguém por alguma razão, você tem argumentos por uma justiça, por exemplo, né? A gente, no último episódio com o Márcio, conversou justamente sobre isso, né? As pessoas estão chegando doentes para trabalhar ou elas adoecem no ambiente de trabalho? E a gente conversou agora como a empresa pode se proteger. Sim. Mas eu vou pesar um pouco o clima agora. Ai, que bom. Eu achei que já estava assim, pesado. Alessandra, você como advogada, vamos supor que eu sofri um assédio sexual no trabalho. Tá. Existem várias formas de assédio sexual, né? Pode ser um desrespeito, uma pessoa passando de um limite ali, do tipo um chefe elogiando a roupa, elogiando demais o corpo da mulher. Pode ser um chefe que convida uma mulher que não deu essa liberdade para ele para sair, né? Vamos jantar. Você tá tão bonita hoje. São formas mais delicadas, mas infelizmente existem formas mais graves dentro de um ambiente de trabalho, que é um passar a mão, que é um exibicionismo. Então, infelizmente, isso acontece. Sim. Como você me orientaria? E aí, esse processo, você aconselharia ele ser diretamente para a pessoa ou ele é um processo trabalhista? Acho que eu falei um pouquinho, né? Existe uma diferença aí. Se você tem uma relação de subordinação, é inclusive crime, né? O assédio sexual. Se não, se for entre colegas e tudo mais, a gente atua na esfera trabalhista e eventualmente na esfera civil, se a pessoa quiser acionar até o próprio indivíduo, né? Por uma indenização por dano moral e tudo mais. Como você falou, não é só o convidar para sair efetivamente que pode ser considerado assédio, né? Você ameaçar, né? Se você não fizer isso comigo, se você não sair comigo, se você não me deixar te dar um beijo, eu vou te dispensar. Ou eu só te promovo se você fizer isso. Então, pedir coisas, né, em troca também pode ser considerado assédio. E aí, o céu é o limite, né? A lei, ela não tem um rol taxativo que a gente fala. Não tem um negócio que você tica, isso é assédio, tá? Ele é a gente tem exemplos do que são, como você bem colocou aí. Então, eu posso chamar pra sair, eu posso passar a mão, eu posso tentar beijar à força, eu posso ficar o tempo todo falando sobre as características físicas daquela pessoa, né? Nossa, tá linda nessa calça, hein? Comentários, enviar vídeos pornográficos, imagens pornográficas pelo WhatsApp. Então, assim, tem várias formas que pode ser considerado assédio sexual. E aí,
Se for, né, de líder para liderado, a vítima, ela pode ir tanto na esfera penal, né, então fazer realmente um boletim de ocorrências e registrar o crime contra aquele líder, né, e na esfera trabalhista ela vai buscar uma indenização, tá? Ou até uma rescisão indireta, como eu falei, a situação ficou tão, né, insuportável que eu quero sair dessa empresa, mas também não quero pedir a conta, porque não é culpa minha, né, então ela pode ir fazer esse pedido. Se for entre colegas e não líder, aí não tem a questão penal do assédio sexual, mas pode configurar algum outro crime, uma importunação, né? A gente viu até no Big Brother uma situação lá que alguém passou a mão, passou um pouco dos limites, um pouco alcoolizado, e virou um crime na esfera penal, né? Então, existem outros delitos que não o assédio sexual, que a vítima, se ela se sentir, né, invadida na sua privacidade, ela pode também acionar essa pessoa na esfera penal, ainda que ela não seja o seu superior direto. E na esfera trabalhista e civil também, né, se ela sentir que teve um dano, que ela necessita de indenização. O dano de costume moral, ele é difícil, é subjetivo, né? Então tem que avaliar qual que é a dor, qual que é a angústia, né, que aquela pessoa sofreu, né? Qual o impacto na vida dela, para o juiz definir ali, dentro dos parâmetros da jurisprudência, né, da doutrina, o quanto que vale esse sofrimento. Que também não é algo assim, isso vale 5 mil, isso vale 10 mil. É toda uma análise das evidências, das provas, dos fatos, né? As testemunhas, tudo isso vai levar a ter o valor da indenização, né? E, eventualmente, pode-se ter até um dano material que ela pode cobrar. Então, assim, eu passei a ter que me consultar com um psiquiatra, tomar remédio mensalmente, e isso sim é mensurável. Então, isso custa, para mim, no mês, R$2.000, entre consultas e medicações que eu tenho que tomar, e aí ela pode acionar a empresa para que custeie esse tratamento. Tá? Então, são 2 esferas aí que ela pode acionar por conta disso. E, Alessandra, o que eu já vi acontecendo também, se o assédio ele não aconteceu na empresa, nem por WhatsApp, mas ele aconteceu na confraternização da empresa, que está todo mundo alcoolizado, isso também pode ser um processo trabalhista? Depende, mas pode vir a ser. Se a pessoa usar da influência dela, da empresa, nesse assédio, né? Óbvio que a empresa não tem como fiscalizar 100%. Então, se for algo realmente muito fora da empresa, a pessoa eventualmente até deu uma liberdade, às vezes até, né, rolou ali uma afinidade e tudo mais, e a empresa não tinha como fazer essa análise, ok, a empresa pode se defender nessa linha, falar, olha, WhatsApp particular, né, ambiente totalmente fora da empresa, eu não tenho como controlar, nem posso controlar a intimidade dos meus colaboradores o tempo todo. Então, ok. Mas se é um evento, uma confraternização que está ali sob supervisão da empresa, e a pessoa continua usando o papel dela como líder, eventualmente, mesmo fora, então eu só mando WhatsApp no meu particular, mas eu fico usando que eu sou seu chefe, então eu só vou te promover se você realmente sair comigo. E a empresa não tomar uma ação, e essa pessoa, essa vítima vai para a empresa, fala que isso está acontecendo e ela não toma uma ação, a empresa é responsável. Não importa que esteja acontecendo fora do ambiente, mas é decorrente da relação de trabalho. Fica mais difícil, né, quando é essa situação, mas ainda assim, essa pessoa precisa ter provas, né? Então, às vezes acontece ali uma conversa, música alta. Então, assim, a pessoa pode até falar, essa pessoa pode trazer, mas até você provar, então é mais delicado e complexo. Mas tendo provas, comprovando que o WhatsApp veio do trabalho, sabe? Todas as mensagens que acabam vindo, você consegue comprovar que sim, tem a ver com a relação do trabalho e afeta a empresa. Ou não, se é da parte pessoal, né, Lê? E pensa, um colega que começa a perseguir, porque eu tenho uma amiga que passou por isso, né? Ela tinha um colega que queria muito sair com ela e não parava de persegui-la. Ele ia na casa dela, tipo, mandava mensagens, ameaçava, e nem tinha uma questão de subordinação. Só que ela levou isso pra empresa. Não consigo trabalhar com essa pessoa, porque ele tá me perseguindo fora da empresa. A empresa não fez nada. A empresa não fez nada, não tomou nenhuma medida.
a empresa pagou a conta na Justiça do Trabalho. Olha só, é a negligência. Então, Entendeu? exato, que é o pior cenário que eu disse. Porque ela levou para a empresa. Então, assim, se é uma situação que acontece fora dos muros e nunca foi levada, a empresa não tem conhecimento, eu entendo que a gente consegue aí se defender adequadamente. E mas aí, senão, olhando para as empresas, né? Claro, se a gente falar de empresas grandes, tem estrutura, tem uma área jurídica, e tem um RH, e ok. Mas se a gente falar, às vezes, de médias empresas ou pequenas empresas, que às vezes não tem uma estrutura, peçam ajuda. Então, assim, chegou até vocês, né? Às vezes o RH é meio um DP, não é tão um RH. Então, o RH tá ali para cumprir as obrigações legais, folha e tal. Chegou essa situação, o dono também não sabe o que fazer, porque nunca passou por isso. Procure orientação, né? Isso é muito importante, porque pode ser muito pior, né, Lê? Então, assim, não quero contratar um advogado, não quero contratar... Pode ser muito pior a conta. Então, às vezes vem assim, né? Chegou essa situação... mas eu não posso fazer nada. Fora da empresa, o que eu posso fazer? Essa é a primeira resposta, às vezes, de um DP despreparado. Por isso que a orientação jurídica nesse aspecto, ela leva muito aí a empresa num sucesso na Justiça do Trabalho. Porque até a forma que você responde pode ser mal interpretada numa sentença. Então, não, eu olhei, eu acolhi, eu fiz alguma coisa, eu fui, né, entender essa situação e como eu posso apoiar esse colaborador. Porque até esse despreparo desse RH/DP, vamos pensar, vai para a justiça também. Vai. Para o pacote. Lembra o pacote que eu falei? Vai. Isso só piora a situação da empresa. Então, e aí, vamos pensar exatamente nesse exemplo, Camila. Eu cheguei para o RH, a pessoa ela não usou da hierarquia, mas eu me senti extremamente desconfortável com o que eu vivi ali numa confraternização. E eu chego para RH e falo, olha, gente, aconteceu isso e isso. Eu não tô me sentindo bem de voltar a trabalhar com essa pessoa. Complexo, né? Mas bastante. E aí? Então, o que o RH faz? Ele conversa com esse líder? Opa, primeiro acolher essa pessoa, né? Acho que isso é muito importante. Então, coisas muito simples, Marina, parece pequena, mas que faz toda a diferença. A pessoa chega, geralmente é um departamento que tá todo mundo ali nas suas baias, e começa, quero falar, e aí você precisa retirar desse lugar. Então, são coisas que às vezes não acontecem e que é fundamental para o outro se sentir acolhido, ouvido, seguro. Então, sair daquele local, acolher aquela pessoa, né? A pessoa provavelmente vai se emocionar ou vai trazer alguma situação. Então, ouvir, né? Assim, o RH, meu Deus, não sei o que fazer. Não faça nada, só ouça. Fala, eu vou verificar, eu não sei o que falar, não fale. Só ouça, acolha, né? Você não precisa, isso é muito importante. A pessoa veio, chorou, reclamou. Você não tem que dar resposta ali na hora. Você não tem essa obrigação, né? Se você não tem essa condição, essa maturidade, esse preparo, né? Você conversa com a pessoa, olha, eu agradeço a sua confiança de ter vindo até aqui. Então, tem falas importantes a serem ditas. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Isso. Exatamente, eu sinto muito. Então, olha, eu vou verificar, né? Eu quero, como que você tá hoje? Quer ir embora? Quer que eu peça um Uber, um táxi, um ônibus, sei lá o quê? Né? Quer que eu peça pra alguém? Não, tá tudo bem. Esse momento é quase ouro para aquela pessoa. Porque é disso que essa pessoa precisava naquela hora. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Claro, pós isso, e aí sim, tomar ação. Esse RH não tem preparo nem maturidade, como eu disse, levanta a mão e peça ajuda. Tem estrutura, tem maturidade, suba, seja para o diretor, para o CEO, para quem for, junto com o jurídico adequado. Que plano que a gente vai fazer? Vamos fazer isso. Chama o líder e chama a pessoa envolvida, né? E aí a gente vem para as ações e aí vai muito da particularidade de que caminhos tomar, né? Ou de que ferramenta a gente usar ou ação a gente tomar. Mas precisa agir de alguma forma. Tomar esse cuidado para não prejudicar a vítima. Exato. Sim, nesse processo. O olhar é para ela o tempo todo, né? E pegando o gancho aqui da Camila, a importância de um time multidisciplinar. Porque eu já trabalhei em RH por muitos anos, então a minha advocacia eu tento ter esse olhar também humano, né? Mas não é sempre assim. Então você vai ter ótimos advogados, muito técnicos e que às vezes não tem esse olhar.
Então, a importância também de você construir isso juntos, né? Então, o time da saúde, o time da segurança do trabalho, a própria liderança, quando, né, uma liderança forte, o advogado, né? Você constrói isso em conjunto e com certeza o resultado é muito melhor, tanto para a empresa quanto para a vítima. Porque você tenta mapear todos os aspectos, né? O emocional, o econômico, o risco jurídico, tudo. Né? Então, essa importância de trabalhar em conjunto, porque eu não sei tudo, né? Dentro da minha especialidade, eu não sei tudo. Então, eu sempre preciso realmente pedir ajuda para alguém. E as pessoas terem essa humildade de saber que realmente não sabem, deixa eu ver como que eu vou conduzir isso, e até pede um tempo, manda para casa, vamos pensar, vamos solucionar juntos. Né? E até às vezes perguntar, né? Você quer que eu converse? Isso. Ou você quer manter isso em sigilo? Isso, perguntas fundamentais. Sim. Perfeito. Então, ou em um caso mais grave, você quer fazer um boletim de ocorrência Perfeito. sobre o que aconteceu? Perfeito. Né? Tudo isso é papel do RH também. Perfeito. Com certeza. E isso, essa equipe multidisciplinar, esse acolhimento, da mesma forma que do outro lado é até a página 2 do sigilo, esse também, mas é pro bem. Porque aí isso traz essa segurança para os... Olha, isso foi feito, foi acolhido, eu me senti assim. Porque essa pessoa também tem um amigo, colega, que vai compartilhar como for. E isso traz essa segurança para os colaboradores continuarem naquela organização. Você entende como é sutil, mas é poderoso pro bem e pro mal. E às vezes até o RH faz, mas ele não volta com feedback sobre o que ele fez. E aí a pessoa não sabe. Exato. Também é péssimo. Então, também é outro ponto. Também. Muito também. ruim Dá também. a impressão que não fez nada. Exato. E essa questão que você falou de perguntar, às vezes, também eu acho de uma delicadeza tamanha, né? Porque às vezes a pessoa só quer realmente desabafar, só quer ser ouvida. E aí você também faz, né? Convoca a reunião e vai e aplica advertência. Ela fala assim, mas meu Deus, eu não queria isso. Eu só queria trazer que de repente num próximo evento vocês poderiam não liberar a bebida alcoólica. Era só isso que eu queria. Eu não queria exposição, eu não queria ficar mal com aquela pessoa. Então, também, o ouvir, né? O que a pessoa realmente espera com aquela denúncia. Porque, às vezes, a gente também sai tomando decisões e nem é o que a vítima precisa, né? Excelente isso que as três falaram, né? Como é bom estar no meio de pessoas sensíveis, inteligentes e sabem o que fazer. E eu já passei por condições desse tipo. Como a Camila falou, a pessoa vítima, muitas vezes ela precisa ser acolhida. E como a Alessandra falou, às vezes só o acolhimento é suficiente. E aí, essa sugestão da Marina, de o que você quer que eu faça com essa informação? Muitas vezes eu já ouvi da paciente ou do paciente, não, você já me acolheu, já me ouviu e eu estou bem agora, não precisa fazer mais nada. Então, respeitar. A não ser que, dependendo da situação, o RH avalia que precisa de uma punição. Sim. E aí sim, aí o RH também pode dar esse feedback para a pessoa, olha, diante do que você está me trazendo, eu acho importante eu tomar as providências. Perfeito. Porque às vezes tem aquela questão que você falou também da vítima se sentir culpada, né? Mas aí é um papel, quando a gravidade é tamanha e você realmente percebe que tem que tomar uma ação, é até acolher a vítima também nesse sentido. Tá tudo bem, você não é a culpada, mas nós precisamos agir porque senão vai acontecer de novo. Sim. E já vivi uma situação de um acolhimento de uma pessoa, uma situação muito crítica, e aí eu quero trazer também um aprendizado. Às vezes, uma liderança acima, enfim, um cargo mais executivo, quer participar porque, nossa, é inadmissível isso, e não tem um preparo, e pode piorar. Isso. Então, não. Então, quem está apto para acolher? Porque dependendo, naquele momento que a pessoa está se abrindo, comentários que você faz ou perguntas que você acaba fazendo, pode piorar muito a situação e sair do controle, e não é nada legal. Então, é isso. A gente precisa ter preparo. E no cenário, assim, o melhor cenário é ouça. Ouça. Ai, queria perguntar isso, não sei, ouça, é o melhor caminho. Parece tão óbvio o que você disse, né? A pessoa, ela está no ambiente
com outras pessoas. O óbvio é no particular. Isso. Você vê? É tão simples, acolhe, né? Tira desse ambiente, Saia desse lugar. Um ambiente protegido, de acolhimento, de cuidado. Então, é óbvio, o óbvio precisa ser dito. Com certeza. E aí, voltando para a esfera assédio geral. A gente falou de como a empresa pode se proteger, e aí agora como a pessoa pode ter provas para um processo. Então, eu estou sofrendo há um tempo, isso vem acontecendo sistematicamente. O que é considerado uma prova? Uma mensagem de WhatsApp pode ser prova. Eu filmo, eu gravo uma reunião, um áudio, isso pode estar no processo? Como seguir? Hoje a tecnologia ajuda muito nesse ponto, né? Então, sim, mensagens de WhatsApp, a gente sempre recomenda que faça uma autenticação dessas mensagens. Existem hoje ferramentas até no e-notariado, né, em cartório, que você consegue validar que aquela conversa realmente aconteceu. Então, o WhatsApp é uma oportunidade. Mensagens por e-mail, né, videoconferências que são gravadas hoje em dia, Teams, Zoom, enfim. Testemunhas. Laudos médicos, né, eventualmente, receitas, né, enfim, também são considerados evidências aí. Gravações, sim, você pode fazer qualquer gravação desde que você esteja na conversa. Então, se eu colocar aqui escondido um celular e gravar essa nossa reunião, eu posso usar ela como evidência num processo, porque eu faço parte do diálogo. O que eu não posso fazer é pegar um celular escondido, colocar dentro de uma sala para gravar uma reunião que eu não faço parte, aí eu saio, aí depois eu vou lá e coleto esse celular e uso isso, porque eu não sou interlocutor, então eu não posso, tá? Mas, eventualmente, numa reunião que eu sei que provavelmente eu vou ser assediada, porque eu vou estar sozinha com o líder e tudo mais, eu posso sim colocar o celular para gravar, e isso tem sido aceito na justiça, tá? Interessante. E aí, lá no início, você comentou que, e até a Camila completou, né, a questão da pressão por resultados. Então, ter metas faz parte do trabalho? Faz parte do trabalho. Sim. Então, como eu lido com essas metas, que é a questão. E a gente vê, infelizmente, pessoas que precisam ocupar cargos maiores do que seriam dela. Isso gera uma sobrecarga, né? Então, tem alguém que sai da equipe, ninguém substitui, e às vezes o líder precisa pegar essa demanda para ele, às vezes um colega de trabalho. Sim. Isso vai aumentando aquela carga de trabalho. Aí, às vezes, a empresa vai enrolando. Não, a gente vai contratar, e vai contratar. E passa um tempo e fica essa sobrecarga. Ou até as metas que vão ficando cada vez mais difíceis de serem alcançadas. E aí, do ponto de vista psicológico, a gente pode falar sobre a dificuldade que a pessoa tem, ela não se sente mais capaz. Perfeito. Né? E isso começa a gerar sofrimento psicológico, emocional, do tipo, eu não tô dando conta. Só que, na verdade, provavelmente era humanamente impossível dar conta de tudo. Né? E você falou que pode até ser um assédio, mas aí extravasando isso, né? A questão legal, que podem ter coisas a serem feitas, mas também a questão de como o RH pode lidar com esse tipo de situação. Tá. São os 2 pontos. Bom, acho que alguns sinais, né? Assim, sobrecarga é um fator de risco psicossocial, então, né, as empresas com essa obrigatoriedade vão precisar mapear, então isso vai gritar de alguma forma, e gritando vai ter que se fazer algo. Mas independente disso, para a gente não entrar nesse âmbito, algumas coisas gritam nos indicadores. Então, o número alto de hora extra, né? Então, se eu tenho muita hora extra, o tempo que se cabe no calendário não está dando conta por alguma razão, né? Então, às vezes a gente chama de erros na produção, às vezes a gente fala de refúgio, né? Então, um grande número de erros produtivos, ou pensar na área administrativa, muitos erros de relatório, porque está fazendo muito rápido, tem muita coisa, eu não consigo checar. Então, são sinais que essas situações vão acontecendo. Essas nem sempre chegam ao RH. Né? Mas hora extra é um indicador da organização que muitas vezes grita ao RH. E o RH precisa estar ali nessas reuniões gerenciais, não só para
pensando num RH estratégico, tá? Ele tem esse olhar, então é trazer para a mesa, é trazer do número de efetivos, né? Ah, mas a gente precisa reduzir e tal, mas trazer esse contraponto, porque senão nós vamos colapsar essas pessoas e aí a gente perde tudo que tem. Então, trazer esse RH com esse olhar estratégico, inclusive para o negócio, não é só aumentar o custo, quando a gente fala sobre isso, é inclusive aumentar a produtividade, é esse olhar que a gente precisa começar a trazer para as empresas, né? Porque tem essa cegueira da redução e produzir mais. Já está colapsando, né, gente? Não precisamos dizer. Então, é isso, não fecha a conta, né? E isso afeta exatamente o colaborador nessa autoestima, eu sempre fui, agora eu não dou conta, a gente vai criando um cenário. Estou falando ali com o ser humano que é irreal, né? A gente não vai dar conta. E isso, obviamente, prejudica mais ainda, né? Sim, e eu acho que tem 2 fatores aí, né? A questão das gerações. A gente percebe como elas lidam de forma diferente. Então, por exemplo, a nossa geração é uma geração que se culpa muito se não consegue atingir as metas. E isso é burnout, é ansiedade, é pânico, né? Já a nova geração, o que eu percebo? Eles não toleram tanto. Então, assim, eu peço a conta. Então, o número de turnover é um indicador. Por que as pessoas não param nesse emprego? Né? Por que as pessoas pegam tanto atestado? Então, você olhar para esses indicadores de horas extras, absenteísmo, turnover, traz algumas orientações que algo tem que ser feito. Né? E olhar a individualidade, né, das pessoas, das gerações, porque cada uma vai gritar de alguma forma. Pode afetar tanto a questão da saúde mental, emocional, como também pode simplesmente você não conseguir reter talentos. E isso também é um sinal de que aquilo não está legal, que talvez estão pedindo mais do que as pessoas conseguem suportar fazer, né? Tem que olhar para os números, não tem jeito. Então, amarrando tudo que a gente conversou, a grande questão é como é que a gente previne esse tipo de situação, né? Então, o que a gente conversou aqui foi evidenciando a importância do tema. Perfeito. Importância tanto financeira para a empresa, né? Porque é um dos grandes motivos de grandes empresas, ou pequenas e médias e grandes empresas quebrarem no Brasil. É processo trabalhista, porque geralmente são processos altos, né? Então, tem uma relevância financeira. Tem uma relevância de reputação, que você trouxe. Tem uma relevância de como você quer que seja a sua empresa, como você quer que a sua empresa seja para os seus funcionários, de clima organizacional e de cultura. Então, uma forma de prevenção é treinamento. Perfeito. Que a gente trouxe, né? Outra forma é preparar o RH para lidar com isso. Uma consultoria jurídica para lidar com isso. Tem mais algum outro ponto que a gente acabou não falando que vocês acham importante trazer? De como prevenir esse tipo de situação? Acho que é isso, assim. Eu acho que se fosse para pensar em mais um, o doutor acabou usando, tem algumas frases, clichês, né? Tem uma que eu gosto também de usar, o que você faz grita tão mais alto do que você fala. Então, pensando para esse executivo, para esse dono dessa empresa, né? Pensando o que você quer para essa empresa, quais valores. Claro, ter esse suporte, equipe multidisciplinar, é fundamental, porque você não sabe tudo. Você pode ser brilhante no seu negócio, né? Mas tem outras coisas que esse negócio precisa. O comportamento, porque isso é o dar o exemplo, né? Então, eu acabo usando muito para os líderes, né? Assim, se a pessoa tem filho, quanto que esse filho ele te observa? E ele é o que você faz, não o que você fala. Então, né? Então, tem vários vídeos falando. E a liderança é exatamente igual. Não estou romantizando, tá? Mas é exatamente o mesmo princípio. Então, se você também partir... a gente está falando de algumas empresas que precisam desse suporte, mas também tem empresas muito boas e brilhantes, que às vezes não tem um RH, super estratégico, uma equipe jurídica fantástica, mas a essência desse dono, o exemplo que ele dá é bonito de ver. Então,
quero também trazer esse lado, sabe? Esse olhar que também dá para fazer, dependendo de como vem esse exemplo, principalmente dos grandes, assim, dentro da organização. E sem grandes investimentos, né? Sem o tone from the top. Exatamente. Exatamente. É você olhar mesmo as pessoas, ter a empatia necessária, né? E eu acho que quando a gente trabalha com ética, com moral, né? Com respeito, as pessoas sentem. E eu acho que até é uma troca, né? Se eu fui tão respeitada, se eu fui tão acolhida, às vezes até a empresa, porque realmente é impossível praticamente cumprir todas as legislações e atender tudo, né? Na esfera trabalhista a gente sabe que tem muito detalhe, então eventualmente uma coisa ou outra a empresa vai deixar passar, mas se eu gostei tanto daquele ambiente, se eu fui tão respeitada, né, acolhida naquele ambiente, por que eu vou processá-la? Então entra muito isso, sabe? Como as pessoas se sentem, como elas são valorizadas, né? Às vezes é até uma troca que não tem um custo financeiro, mas que vai trazer uma economia para a empresa também. E aí, uma dúvida pontual, assim, um canal de denúncia anônima ajuda, não ajuda, funciona? Ou é melhor se a pessoa buscar pessoalmente um RH, um profissional de saúde ali da empresa? Não, ajuda muito, é quase que uma obrigação ter, quem não tem ainda, corra. É obrigação legal. É uma obrigação legal, então assim, pra empresas ajuda. Com CIPA, por exemplo, é obrigação legal. O que acontece muito, e já vi também, né, empresas que super funcionam, buscam e lutam por esse sigilo, e isso realmente precisa se manter, então pessoas ali para análise, o time, né, precisa ser um time confiável, né, e profissional, e maduro o suficiente para lidar com temas delicados. Mas, então, para ter essa credibilidade, as pessoas precisam confiar. Mas também tem empresas que têm o canal, que tem tudo, com estrutura, e as pessoas não confiam. E colapsa também, tá? Então, assim, é importante a gente, não é só criar o canal por criar, né? A gente precisa dar a importância a ele, credibilidade, respeito, né? E maturidade, da mesma forma como a gente cuida de outras áreas de dentro da empresa que também são fundamentais. Então, é criar com muita responsabilidade, né, Lê? Tem que ser funcional. E assim, preciso de grandes investimentos para ter um canal anônimo. Gente, a caixinha do banheiro. Não precisa. Existem hoje empresas que assessoram só com esse tipo de serviço. Mas empresas que não têm, né, um valor para investir, tem formulário no Google Forms, né? Tem várias formas de você fazer, e é a velha e boa caixinha do banheiro. Coloca lá, pessoa, né? Só que eu tenho que ter um time preparado para receber isso. Porque não adianta eu ter o canal e não ter preparo algum para conduzir. Né? E aí também um papel de conscientização dessas pessoas. O que é para colocar na caixinha do banheiro? Que o bife estava mal passado hoje? Não, vamos usar com consciência. Então também quando você tem esse canal, é você difundir como as pessoas devem usar. Esse canal, ele tem que chegar a coisas relevantes para que a empresa também consiga atuar. Porque se começar qualquer coisa, hoje fulano não me falou bom dia. Daí eu não vou ter equipe para olhar, e às vezes vai chegar uma demanda importante que vai estar represada. Então, são duas questões, né? Ele tem que ser funcional, e eu também tenho que ensinar as pessoas a usarem da forma adequada. Muito bom. Então, hoje o Entre Costas esteve com a Orion, né? E a CEO da Orion, que é a Camila, e a nossa parceira jurídica da Orion, que é a Alessandra. Eu queria que você falasse um pouquinho da Orion, desse trabalho, Orion, que é a consultoria em saúde mental nas organizações. Bom, a gente está todo vapor, né? Vamos dizer assim, graças a Deus. É um trabalho grande agora de adequação, né, da NR1, então esse trabalho de mapeamento, diagnóstico, a gente preza muito, a gente usa formulários, né, de mapeamento aprovados cientificamente, né, então não é nenhum formulário inventado. A gente preza muito por um diagnóstico muito bem feito, né, para a gente ter soluções funcionais, né, um investimento que realmente traga resultado. E a gente também faz palestras, né, então dos meses comemorativos aí, de CIPAT, né? A gente vai estar junto com o doutor, não sei quando sai, mas enfim, na semana que vem, dia 19, acho que já vai ter acontecido,
falando também com o time de mulheres, desse autocuidado. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre saúde, cuidado das pessoas. Então, tá tanto eu, quanto você, quanto o Márcio, né? Nós 3 aqui atuando frente à Orion e com bastante ação bem legal aí para as empresas. Tá bem legal. Muito bom. E a Orion também pode oferecer esse serviço de consultoria para a prevenção de assédio? Isso. A gente não só faz consultoria para prevenção de assédio, mas também consultoria de saúde mental. Porque a hora que a gente se depara com as empresas, como eu comentei, muitas têm estrutura e tem uma área de saúde mental, isso é fantástico, né? Mas não é todo mundo que pode ter esse privilégio, vamos chamar assim. Então, a gente pontualmente também faz esse trabalho de ter um profissional a cada 15 dias ou uma vez por semana para orientar esse RH, esses executivos com esse olhar, com as iniciativas, com o próprio acolhimento dos colaboradores em situação de vulnerabilidade. Então, a gente também faz esse tipo de consultoria pensando na saúde mental das pessoas. Muito bom. E quais são as considerações finais de vocês? Poxa, essa parte eu não. Essa parte eu não ensaiei. E aproveita e fala onde as pessoas podem encontrar vocês. Tá bom. Bom, acho que consideração final, tem uma questão. Peraí, deixa eu só lembrar, 2 segundos. Tem uma questão muito legal, Marina, que acho que tá num relatóriozinho aí que a gente recebe antes, que eu acho que a gente não falou aqui, mas que eu queria comentar e que eu acho importante, que Camila, e se essa pessoa que sofreu assédio, ela não pode sair desse lugar, porque às vezes ela não tem um recurso, ela não tem um suporte familiar, ou, enfim, aquele é o ganha-pão dela, né? E ela só tem aquele lugar. É uma situação muito delicada, né? E pesada, porque a gente está falando de vários sofrimentos aqui, inclusive de sobrevivência, né? Não exagerando, mas é isso. Mas se eu puder dizer algo se você tem esse apoio, se você tem esse suporte, saia, né? Assim, claro, use o canal, tem confiança, acho que pedir ajuda ali é sempre o caminho, mas não tem essa confiança, não tem esse recurso, eu vou insistir nesse lugar, saia. Camila, eu não consigo fazer isso agora, porque não me permite a minha situação, meus familiares, então só coloque como prioridade na sua vida buscar algo novo o mais rápido possível para você sair, porque nada vale a nossa saúde. Nada, né? Então, acho que a gente precisa colocar a gente em primeiro lugar. Então, se tá invadindo o nosso limite, a gente tá tentando colocar limite, não tem essa troca, porque precisa ser uma troca de respeito. E a gente não tem do outro lado, a gente precisa correr atrás o mais rápido possível de conseguir um outro local, né? Porque dá para encontrar locais saudáveis para se trabalhar, tá? Bom, eu queria muito agradecer vocês, estou muito feliz de estar aqui, é um tema para mim super importante, delicado, que eu trabalho com ele constantemente, não só no consultório, né, porque eu atendo adultos no consultório, mas também como consultoria de RH, que eu também tenho uma outra consultoria que atua trazendo esse RH estratégico e também orientando líderes, né, porque eu acho que esse é um legado que eu busco, né, essa questão de mentoria de líderes não foi algo que eu busquei quando eu fiz minha transição do mundo corporativo para empreender, mas foi algo que foi acontecendo, as pessoas foram solicitando, então eu deixei vir e tá muito legal, então é uma oportunidade também de eu poder ajudar esses líderes, né, então eu queria muito agradecer estar aqui com a Alessandra e obrigada mais uma vez. E como as pessoas te encontram? Bom, LinkedIn é Camila Macedo, no Instagram é Camila Macedo 23 e na Orion, né, Orion Saúde Mental nas Organizações é o nosso LinkedIn e também o Instagram. Bom, para fechar, eu acho que a frase que eu deixo aqui é que nenhum resultado vale o adoecimento de ninguém, né? Então, toda vez que eu vou para uma consultoria com uma empresa, eu sempre tento levar essa mensagem. Se a gente tem um problema, a gente tem que olhar para ele, né? Se as pessoas estão adoecendo, a gente precisa olhar, né? E a assessoria jurídica, ela também pode apoiar nisso,
olhar os processos, né? Tudo que a empresa tem ali que pode ser ajustado para que a gente não adoeça ninguém, né? No final do dia, todo mundo tem que ganhar. É uma relação ganha-ganha. A empresa tem que ganhar, sim, e o colaborador também tem que ganhar, né? E também estou muito feliz em estar aqui, né, com vocês, com a Camila. Eu acho que é um tema que também eu amo. Quando eu fiz a minha transição, eu também fiz uma transição. E eu também não sonhava em fazer palestras, né? E aí isso acabou acontecendo e é algo que eu gosto muito de fazer, porque eu sempre gostei de ensinar, de trazer conhecimento para as pessoas. Era algo que eu fazia quando eu era pequenininha. Às vezes eu pegava os coleguinhas ali e acabava ensinando para ajudá-los na prova. Então isso também me faz muito bem, né? Poder levar um pouco de conhecimento jurídico, porque eu sei que jurídico é um pouco complexo, às vezes as pessoas não conseguem entender e a gente tenta tornar isso de uma forma mais didática. Vocês podem me encontrar no Instagram como Alessandra Puga ou Alessandra Puga Advocacia, no LinkedIn também, né, Facebook, todas as redes está como Alessandra Puga mesmo. Um prazer, obrigada mesmo. Obrigado. Como as pessoas podem te encontrar? Como o Dr. Carlos Henrique Costa, Dr. Carlos Henrique Costa, no YouTube, no Instagram e na Clínica Amurata pessoalmente. Foi uma alegria ter vocês aqui, né, entre costas, como eu disse no início, entre mulheres que eu admiro, e como foi bom compartilhar esse momento, aprender com vocês e compartilhar com as pessoas que confiam no nosso trabalho, e tenho certeza que vai ser um episódio que as pessoas vão aproveitar para a vida, aproveitar para a saúde, para a qualidade de vida e bem-estar. Vocês me encontram no Instagram como Marina Costa Psi, o Entre Costas também no Instagram, Entre Costas Podcast. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, porque a gente acredita que informações confiáveis podem salvar vidas. Então, é muito importante que você compartilhe com o seu colega de trabalho, com o seu gestor, com o RH, e o RH também compartilhe com as empresas. A gente quer fazer essa corrente aí de informações, né? Quero agradecer vocês também pela participação. Hoje, Camila e Alessandra estiveram entre costas. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, gente.